Eu gostaria de perguntar que se alguém já de alguma forma ouviu falar, leu em alguma literatura, em uma escritura bíblica, que Deus está em segundo lugar. Quem já leu? Alguém já leu? Que Deus está em segundo lugar, em segundo plano, em uma posição secundária, sim ou não? Não. Eu nunca li. Deus, em toda a Escritura, Deus está acima de tudo. Glória a Deus. Deus está acima de tudo. Ele é antes de tudo. E Ele está sobre tudo. Sua supremacia se manifesta na criação, se manifesta na redenção, se manifesta na ressurreição, se manifesta na adoração que recebe. E por esta razão, o contexto de primícia está alinhado com o preceito bíblico. O conceito de primícia está alinhado com o propósito divino. Por quê? Porque Ele é primeiro em todos os sentidos. Glória a Jesus. O conceito de primícia não é apenas uma prática religiosa. Ela expressa uma verdade profunda sobre o caráter de Deus. Aquele que ocupa o primeiro lugar, aleluia, em todas as coisas, é digno de receber o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Ora, se Ele está acima de tudo, conforme o texto que nós lemos, em tudo Ele é primazia, Ele tem a preeminência, Ele é o primeiro. Então, na vida do cristão, ele deve tomar o primeiro lugar. Glória a Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. Primeiro, Cristo tem a primazia sobre a criação. Colossenses 1,15, versículo 1 que nós lemos. Na criação, Ele tem a primazia. Ele tem a primazia. Diz o texto bíblico que através da palavra Deus criou todas as coisas. A palavra se refere ao verbo e o verbo era Deus. Versículo 15, só para a gente memorizar aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E muitas vezes, quando a gente ouve essa palavra, o primogênito de toda a criação, é possível que alguém imagina que Jesus foi criado. Porque, ora, se tem o primeiro, é porque teve o segundo, teve o terceiro e assim sucessivamente. Só que uma palavra muito rápida para a gente entender que há uma diferença muito grande entre ser o primeiro e ser o primogênito. Tem diferença, pastor? Sim ou não? E agora, por que a igreja calou? Existe uma grande, enorme, existe uma colossal diferença entre ser o primeiro e o ser primogênito. Amém? Então diga, pastor, explique. Explica. Glória a Deus, glória a Deus. Quem tem 5 filhos aqui? Quem tem 5 filhos? Quem tem 4? Quem é o primeiro lá? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Lá na sua casa, quem é o primeiro filho? É muito?
Meu Jesus amado. Glória a Deus. Escute, igreja. Há uma grande diferença entre ser o primeiro. Porque se não tivesse diferença, estávamos concordando, a Bíblia estaria concordando que Jesus Cristo foi criado. E ele não foi criado. O que diz o texto aí? Cristo tem a primazia sobre a criação. Vou reler o versículo 15. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele não está dizendo que é o primeiro, está dizendo que é o primogênito. Pastor, e o que é o primeiro? O primeiro é o primeiro filho, o primeiro que nasce. Pastor, tem algum exemplo aí para o senhor me dar? Pastor, que agora eu fiquei confuso. Tem 3. Tem 3 exemplos na Bíblia. Primeiro, o primeiro é o primeiro que nasce. É uma contagem cronológica. O primeiro que nasceu é o primeiro. Não tem jeito. E o que é o primogênito? Muitas vezes o primeiro é o primogênito. Amém? Quem foi? Vamos rapidinho aqui. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Quem foi o primogênito de Abraão? Foi Isaac. Foi Isaac. Quem foi o primeiro filho de pai de Jacó? Quem foi o primeiro filho de Isaac? Bora, gente, está na Bíblia. Quem foi o primeiro filho de Isaac? Jacó ou Esaú? Esaú foi o primeiro. E quem foi o primogênito? Quem foi o primogênito? Jacó. Por quê? Não sei, aconteceu alguma coisa. Mas o primogênito foi Jacó. Nele foi estendida a geração de Abraão. Quem foi o primeiro filho de Jacó? E quem foi o primogênito? Judá. Judá. Por quê? Porque Rúben fez umas besteiras. Quem foi o primogênito? Existe uma diferença. Primeiro, cronologicamente, é o primeiro que nasce. Primogenitura fala não de cronologia, fala de posição. É uma posição civil, é uma posição social e é uma posição familiar. Por quê? O primogênito tinha porção dobrada da herança. Bendito seja o nome do Senhor. O primogênito era em quem era dada a sequência de uma linhagem. Por isso que Jesus Cristo, ele não é o primeiro da criação. Ele é o primogênito da criação. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca mais esqueça isso. Primogênito e primeiro tem diferença. Cristo revela perfeitamente quem Deus é. Jesus não apenas comunica a vontade de Deus, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Se concorda, diga amém. Jesus não revela quem é Deus. Olha, eu vim falar do Pai, eu vim falar isso do Pai. Ele diz assim, ó, Filipe, foi para Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ao contemplarmos Cristo, conhecemos o caráter, a natureza e a glória do Pai. Eu vou correr para dar tempo. Número 1.2. O título primogênito aponta para a supremacia. Nesse contexto, a expressão não significa que Cristo foi criado. O termo destaca a sua posição de honra, de autoridade e soberania sobre toda a criação. Olha os textos que estão grifados aí. Vermelho. Sua posição de honra, sua posição de autoridade e a sua posição de soberania sobre toda a criação. Por isso ele é a primícia ou primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Vamos lá. Número 3. Tudo tem origem nele. João 1:3. Como é que diz? Igreja Alto da Base é? João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus.
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, tudo tem origem nele. Quem, igreja? Em Jesus Cristo. Antes que qualquer coisa existisse, Cristo já existia. Ele é a fonte, Ele é o sustentador, Ele é o propósito de todas as coisas criadas. Tudo é em função dele. Parênteses para nós. Como é que todas as coisas criadas na terra, no céu, tudo que foi criado é em função de Jesus? Como é que Albino Carlos Martins não dá o primeiro lugar para Jesus? Como é que o cristão pode dizer que não dá o primeiro lugar para Jesus? Dá para dar um glória a Jesus? Então repete comigo, igreja. Eu prometo dar o primeiro lugar à minha vida. É isso mesmo? O primeiro lugar ao meu Cristo, ao meu Salvador. Aleluia! Oh, glória! Fique atento, vigia, igreja. Aleluia! Vamos lá, número 2. Cristo tem a primazia na ressurreição. Cristo tem a primazia na ressurreição. Pastor, há um conflito. É mesmo? Por quê? Porque antes de Jesus, muitas pessoas ressuscitaram, né? Antes de Jesus morrer, até Lázaro morreu e ressuscitou. Pastor, não está dizendo que quando Eliseu morreu, que enterraram Eliseu, e ele estava numa cova, isso é Antigo Testamento, pastor, e jogaram um soldado morto em cima, na cova de Eliseu, bateu nos ossos e esse homem ressuscitou. Como é que Jesus Cristo é a primazia da ressurreição? Modileus achou graça, agora o negócio deu nó, né? Todos os que morreram e que ressuscitaram, morreram de novo. O homem que ressuscitou na cova de Eliseu não está vivo. Lázaro não está vivo. Todos que morreram. Até teve uns que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou um bocado, se apresentaram em Jerusalém, mas morreram de novo. Pastor, então agora eu estou começando a entender que Cristo tem a primazia na ressurreição, porque Ele é a primícia dos que dormem, porque Ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Ele ressuscitou e está vivo, sentado à direita de Deus. Glória a Jesus. Número 1, a ressurreição de Cristo inaugura uma nova realidade. Ao vencer a morte, Jesus tornou-se o primeiro fruto de uma nova humanidade redimida e glória. Ele está num corpo glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Isso nos alegra, igreja. Isso alegra o crente. Isso alegra o crente. Você não veio em vão hoje aqui. Você deu primazia para Jesus. Você deu primazia para o trabalho do Senhor. Você deu primazia para o reino. Pastores que não vieram, não sei. Número 2, sua vitória é garantia de nossa esperança. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, porque Cristo ressuscitou, eu também tenho esperança que vou ressuscitar. A ressurreição não é apenas um evento do passado, ela assegura o futuro de todos aqueles que pertencem a Cristo. É a esperança do Joaquim, a esperança do Joalisson, é a esperança da irmã Neuza, da irmã Maria, do irmão Tiago, do irmão João, do irmão fulano, do irmão Beltrano. É a esperança de todos aqueles que pertencem a Cristo. E quem pertence a Cristo, joga a mão lá em cima e diga: glória a Deus!
Então você tem esperança de ressuscitar. Se você não for arrebatado, se não for arrebatada, você vai ressuscitar. Se estiver vivo por ocasião do arrebatamento, vai ter um corpo transformado. Eu creio assim. 2.3. As primícias anunciam a colheita. 1 Coríntios 15, 23. Quem vai ler esse texto aí? 1 Coríntios 15, 23. Aleluia. O som tá bom demais. Esse som tá bom demais, Jeremias. Glória a Deus. Dá vontade de gritar, de pular, mas a gente não vai fazer isso não. Aleluia. Glória a Jesus. 15, 23. Pode ler, Márcio. Lê, meu. Lê. Eita, Jesus. Cada um, porém, pela ordem de Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro, o que primeiro? Primeiro, cada um. Por sua ordem. Primeiro, Cristo que é a primícia. Depois, Albino, Elias, Paulo, Zaqueu, Gessé, Josué, aleluia, cada um por sua vez, a igreja ressuscitando, cada um e todos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Ele que falou isso em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, pode ser no céu, pode ser no ar, pode ser na terra, pode ser no meio do oceano, onde eu estiver, estareis vós também. Foi Ele que prometeu, não pode ter dúvida. Assim como os primeiros frutos indicavam que a colheita estava chegando, a ressurreição de Jesus confirma que os seus seguidores também participarão da vitória sobre a morte. Eu perguntei ainda agora, quem tem medo de morrer? E estávamos celebrando a Santa Ceia agora, soltaram um foguete que caiu quase em cima da congregação. A menina deu um pulo que quase cai da cadeira. E eu não senti nada do jeito que eu estou. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não tenho medo da morte. A morte não é um bicho de 7 cabeças. A morte é um transporte que vai nos levar ao reino dos céus. E eu tenho que encarar a morte desse jeito. É um transporte. Não tem jeito. Se chegar a senha, pode chamar Jesus, que nós vamos. Estevão estava lá, cheio da unção, e pedra para cá, pedra para lá. Eis que vejo os céus abertos e o Senhor em pé à direita do Pai. Aleluia. Visão do céu, visão da glória, visão do reino. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. 1 e 3. Cristo deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Irmão Jonatas. Irmão Jonatas. Cadê o Micaías? Irmão Micaías. Irmão Micaías. Jesus tem que tomar. Eu não chamei para pegar a menina, não. Não foi não, meu filho. Gabriel. Jesus tem que tomar. Está gravando, tá? Tem que tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Não é a faculdade, não é o colégio secundário,
Não é mamãe, não é papai, não é meu filho, é Jesus. O primeiro lugar é do Senhor Jesus. Isso não nos dá o direito de abandonar o pai, não nos dá o direito de abandonar o cônjuge, não nos dá o direito de abandonar o filho. Isto é mistério de Deus. Está se falando de primazia, primeiro lugar. E Jesus que falou isso, ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposo, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Pastor, então isso não me dá direito? Não dá direito, porque o senhor está falando com relação a amor devocional, amor ágape, o amor de Deus. Não é o amor conjugal, não é o amor fraterno de pai e filho, não. É o amor de adoração, o amor de colocar a esposa como meu Deus, o esposo como meu Deus, o filho, meu mimadinho, como meu Deus. Não, Jesus Cristo de Nazaré, em primeiro lugar. Aleluia! Aleluia! Primeiro lugar em nossos afetos. Eita glória! Pastor, peraí. Primeiro lugar em nossos afetos. Explicando. O Senhor deve ser o centro dos nossos amores, vírgula, desejos e prioridades. Meus amores, meus desejos e minhas prioridades. Jovens, solteiros e casados. Meu primeiro lugar em afetividade é do Senhor Jesus. Ah não, antes de eu levantar, quando eu acordo, o primeiro selinho da esposa. O primeiro oi é do meu marido. Primeiro é Jesus. Senhor, te dou graça porque acordei. É só isso, o primeiro lugar. Aí você tem 23 horas, 58 minutos para elogiar o marido, elogiar a esposa, elogiar, ir para o trabalho. Mas 2 minutinhos dá para dobrar o joelho e dizer: Senhor, obrigado pela noite de sono restaurador e porque eu estou acordado. Muitos dormiram e não acordaram. E você acordou, eu acordei. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Meus amores, meus desejos. Pastor, eu desejava assistir o jogo, pastor, mas por quê? Não tem, antigamente chamava videotape, né? Hoje eu não sei como é que chama mais. Videotape era gravação depois, né? Quem é do tempo do videotape aqui, que era a fita cassete, videotape? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Tô falando com ninguém daqui, viu? Tô falando com ninguém daqui. Isso foi um assunto que já rodou desde semana passada. Mas tem lá a fita. Agora, né, João? Aí depois vai ver quem é quem foi, quem não foi. Né? Então, desejos. Rapaz, eu queria dar minha oferta hoje, mas eu estou com uma vontade de comer. Estou com uma vontade de comer uma pizza daquela família. Rapaz, era o dinheiro da primícia, mas eu vou comer essa pizza. Meu desejo. Rapaz, eu ia pro culto, mas eu tenho uma orla, né? Orla. Litorânea, irmão Joaquim, litorânea. Na orla. Eu vou comer um caranguejo toque-toque lá. Eu vou comer. Oh, meu Jesus. Meu desejo, né? Desejo. Eu estou dando exemplo assim, esporádico. Enfim. Prioridades. Enfim, vamos lá. Primeiro em nossos afetos. Primeiro em nossas escolhas.
Cuidado com as escolhas. Escolha o seu namorado, a sua namorada, escolha a sua profissão, escolha segundo a vontade daquele que conhece e sabe todas as coisas. Mateus 6,33, como é que diz? E buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Pergunta assim: que coisas, pastor? No contexto imediato anterior, ele está falando de comida, de bebida e de vestimenta. Se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, não vai faltar comida, não vai faltar sapato, roupa, calçado, e não vai faltar o quê? Água, alimento. Toda decisão deve ser tomada à luz da vontade de Deus e da busca pelo seu. Mas não é assim. Para que eu quero uma faculdade? Para que eu quero uma profissão que ganha melhor? É só para mim? É só para bendito seja eu, bendito seja o meu nome? Ou é para contribuir no social com meu irmão? Ou é para contribuir com o reino? Ou é para ajudar o próximo? Como é que uma estudante de medicina, que está estudando para salvar vidas, pega o seu veículo e atropela um idoso para morrer dentro da sua própria casa? Que contraste é esse? Que paradoxo é esse? As pessoas estão fazendo as coisas entenebrecidas pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Mas aqui está a lição: primeiro em nossas escolhas, e buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Toda decisão deve ser tomada à luz da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma vontade, e ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se eu tenho um Deus que tem uma vontade na minha vida, e essa vontade é boa, esta vontade é perfeita, e esta vontade é agradável, por que eu vou fazer a escolha sozinho? Cuidado com a escolha que façamos. Vamos lá? Está chegando. Primeiro em nosso tempo. Eita, glória a Deus. Jesus tem que ser primeiro em nosso. Vai lá, igreja. Primeiro em nosso tempo. Quem é que dá 10% do tempo para Jesus? Será que Jesus não tem direito nem de 10% do seu tempo, que é o dízimo do tempo? Hein, Rebeca? Tem? Cadê os matemáticos aí? Quanto é 10% de 24? 2h40, né? 2h40. É o dízimo de cada dia, é 24 horas. Eu não estou fazendo de 30 dias. Às vezes a pessoa vem no domingo no culto à noite, e só no outro domingo. Pastor, mas lá em casa eu faço devocional. Faz mesmo, você confere esses 10% do tempo. Pode incluir tudo: oração, cântico de hino em sua casa, assoviar um corinho, vai somando tudinho. 2h40 durante o dia. É o dízimo, é só o dízimo. Agora, se você quiser dar mais do dízimo, se você quer dar a primícia do tempo, se você quer dar uma oferta alçada do tempo, vai chegar umas 3h30. Cada dia. É o dízimo do tempo. Amém? Dá para dar glória a Deus? Então diga assim comigo: pastor, eu reconheço que sou devedor. Mas vamos melhorar isso, amém? Vamos melhorar?
A dedicação ao Senhor deve ser prioridade, ponto. A oração, falei agora, a oração, a adoração e a comunhão com Deus não podem ocupar um espaço secundário na rotina do cristão. Como é que eu tenho as responsabilidades com todo mundo? E quando chega na hora do meu Deus, que se Ele quiser... Ei, Gabriel, cadê o povo da área da saúde aí? Irmã, cadê? Enfermeiras, me diga aí. Quanto tempo o ser humano fica vivo sem ar? Quanto tempo? Dá 1 minuto e meio? Dá 2 minutos? Dá 3 minutos? Hein? Não, dentro d'água não, porque tem uma situação aí da gravidade que piora. Assim, no livre, no ar livre. Aqui, que a gravidade é 0, bem aqui onde a gente está. Uns 3 minutos? Gente! Tá, vamos dizer que 5 minutos. Vamos botar com sobra 5 minutos. Eu acho que eu não chego nem a 3. Se ficar com 3, acho que eu já estou... tem outros que duram, depende muito da resistência do corpo. Ok. Mas se Deus é que me dá o ar para eu respirar, e eu vou deixar Ele para um fator secundário na minha vida, não pode. Vamos correr. 3.4. Primeiro lugar em nossos bens e recursos. Opa! Agora vai mexer aonde? No meu bolso. Agora mexe no bolso. E Rebeca? Agora mexe no bolso. Já mexeu nas prioridades, nos desejos, né? Nas escolhas, no tempo. Agora é nos recursos, nos bens. A entrega das primícias expressa o reconhecimento de que tudo o que possuímos pertence a quem? Aliás, que tudo o que possuímos procede de Deus e pertence a Ele. Não falamos ainda há pouco? O que eu tenho é Deus que me dá. Só quem não reconhece esta realidade é quem não tem um compromisso com Deus. Porque aquele que tem um compromisso com Deus, que já é nascido de novo, que vive na dependência de Deus, sabe. Mas eu estudei, eu tenho um QI excelente, e por isso que eu ganho meu dinheiro. Meu amigo, minha amiga, não fale dessa forma. Em tudo dependemos de Deus. Tem pessoa, quem está no vídeo aí me vendo, que tem um dia abençoado, que tem um dia folgado, um dia com uma saúde top, deita e não levanta mais. Tudo dependemos do Senhor. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, sua totalidade, por cima, de lado, por baixo, tudo é do Senhor. O que habita na terra, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, tudo é dele. As joias que nós usamos, os lotes de terra que a gente tem, a fazenda, o gado, tudo isso aí vai ficar. Quando passarmos daqui, é só com um pano branco, e olhe lá, em um caixão, acho que de 2ª ou 3ª categoria, não importa, porque o corpo vai lá para a terra, da onde veio, e só o que vai para o céu é o que veio do céu, é o fôlego, é o Espírito que Deus soprou em nós. Tudo pertence a Ele. Uma pergunta importante precisa ser feita. Que pergunta é, pastor? Está aqui, ó. Pergunte comigo, igreja. 1, 2, 3.
Eu pergunto para a igreja: tem diferença? Tem diferença. Cristo ocupa o primeiro lugar em minha vida, ou apenas é assim, apenas quer dizer que tem um bloqueio, tem uma limitação. Ele ocupa o primeiro lugar ou apenas faz parte dela? É uma pergunta que tem que ficar aqui, ó, na nossa mente, para a gente ficar mastigando isso aí durante a semana, até quarta-feira. Quarta-feira a gente responde que é a segunda parte do nosso estudo sobre batismo no Espírito Santo. Não falta. Por que eu devo me preocupar com essa pergunta? Por que eu devo me preocupar com essa pergunta? Porque, ó, se tem áreas da minha vida que Cristo não domina, Ele não está fazendo parte dela. Se tem coisa na minha vida que eu tenho vergonha de fazer na presença do meu irmão, da minha irmã, mas Cristo está me vendo. Se tem coisa na minha vida, área da minha vida que precisa Cristo entrar, então Ele não está fazendo parte da totalidade. Ele apenas participa de algum detalhe. Não está na plenitude. O Senhor não busca apenas, olha, esse apenas isso aí fala de limitação. O Senhor não busca apenas relevância. Ele requer o quê? O que é centralidade? Sua posição não é entre muitas prioridades, mas acima de todas as prioridades. Jesus de Nazaré, acima de tudo, acima de todos. Ele está acima no céu, Ele está acima das coisas na terra, acima de todo ser criado. Eu sou uma criatura que Ele teve misericórdia e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. Vamos lá, Colossenses 1:13, olha o que diz aí. Nunca mais esqueçamos deste versículo. Eu gosto muito, eu oro muito esse versículo nas minhas orações. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas. E não nos trouxe arrastando, não nos trouxe puxando. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, por amor do seu nome. Aleluia. Aleluia. Conclusão. Terminar, né? Aleluia. Gente, o princípio das primícias nasce do entendimento. Nós estamos falando tudo isso aqui para falar de primícias. Das coisas espirituais, das coisas do reino, para chegar até aqui na terra, na minha vida e na sua vida. O princípio das primícias nasce do entendimento correto sobre a pessoa de Cristo. Quando reconhecemos sua supremacia, sua soberania e sua preeminência, compreendemos que o primeiro lugar pertence a Ele. Pertence a Ele. Quem reconhece a primazia de Cristo não apenas oferece algo primeiro. Entrega o quê? O governo. Senhor Jesus, governa minha casa. Senhor Jesus, governa minha vida. Senhor Jesus, governa minha família. Senhor Jesus, governa os meus estudos. Governa minha mente. Governa. Aleluia. Ontem eu estava relembrando do período da faculdade. Um dos colegas estava até aqui na hora que eu estava respondendo a ele, naquela hora que eu vim aqui, ontem. Senhor Albino, eu quero dar uma olhada no seu trabalho, porque pesou agora, mudou, né, do FO para Estácio. Agora não é mais do seu jeito, não é mais a bancada, mas a professora agora está exigindo da gente, está querendo sufocar a gente. Eu quero ver só o modelo do seu trabalho, o meu é parecido com o seu e tal.
Aí eu me relembrei do período. Aí fui buscar aqui nos meus arquivos e enviei todo o meu TCC para ele. Ele dá uma olhada. Não pode copiar, não pode ter plágio, óbvio. Só para ele ver o modelo, como foi desenvolvido. Porque ele soube que foi muito elogiado o meu trabalho. Eu fiquei lembrando, eu estava falando com a minha esposa, eu digo, meu Deus, no último período que eu tive um acréscimo, 6 meses a mais do período de 5 anos. Eu tirei em 5 anos e 6 meses. Eu chegava lá assim, às vezes, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Dava vontade de desistir. E ela sempre dizia assim, mas Deus te prometeu, foi Deus que te prometeu. E nem te preocupa. Mas está difícil, TCC, meu Deus, meu Deus. Deus te prometeu, vai, não desiste, vai. E para a honra e glória do nome do Senhor, a gente venceu, porque o Senhor prometeu e fez cumprir. Então, como é que eu posso não entregar o governo da minha vida para Ele? Terminando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu penso em pedir, Ele faz muito mais. Eu coloco um projeto de petição, o plano dele é maior. Então, para Deus, nada é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Ele é digno de receber honra, glória, poder, adoração e de receber o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Só quem recebe esta palavra, exalte ao Senhor, diga glória a Deus. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não sei se Brasil ganhou, eu não sei se Brasil perdeu, não importa isso. Temos que exaltar ao nome do Senhor, porque nosso lugar não é aqui. Aleluia. Ô irmão, faça a diferença. Hoje é o culto de primícia. Você já ofertou. Nós não vamos tirar a oferta de novo, mas você sabe aonde. Se Deus tem falado a você, faça corretamente. Faça o seu melhor. Se preocupe não. Deus vai suprir sua necessidade. Tem nenhum que é fiel a Deus que Deus deixou, que Deus decepcionou. Tem ninguém que Deus chegou e deu um calote. Ninguém que é fiel ao Senhor vai dizer assim, eu fui muito fiel ao Senhor, recebi um calote do Senhor. Nunca, nunca. Porque Deus é fiel para fazer, é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, do que você pede, do que a gente coloca diante dele. Levante as mãos em direção ao trono do Senhor, acima da sua cabeça, o mais alto que você puder. Oh glória, oh louvado para sempre é o nome do Senhor. Ó eterno Deus, ó bondoso Pai, ó Senhor Criador dos céus e da terra, somos felizes, pertencemos ao reino, pertencemos ao Senhor. Muitas vezes o adversário, ele coloca tanta coisa na frente, ele coloca tanto embrulhos na frente, mas o Senhor nos faz enxergar acima dele. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? A voz do Espírito Santo falou no coração e na mente dele, e ele teve a resposta imediata: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus. O meu socorro veio do Senhor, que fez a terra. O meu socorro veio do Senhor, que me fez, que me programou, que
que me colocou nesta terra para viver uns tempos, para viver um período, mas eu não sou daqui, eu pertenço a outro mundo. Aleluia! Eu sou do reino. O Senhor me resgatou, o Senhor me religou com Deus. Aleluia! O Espírito Santo da verdade, que trabalha no coração, que trabalha no tempo, que trabalha no nosso tempo, para nos convencer que o tempo não pertence a nós, que devemos colocar o Senhor Jesus acima do nosso tempo. Oh Espírito Santo, venha nos preparar, venha nos ajudar, venha nos convencer. Se porventura em alguma área da nossa vida ainda está carente, ainda está necessitando da Tua presença, Senhor, vem nos ajudar, vem nos perdoar, vem nos lavar no sangue do Cordeiro, vem nos proteger com a destra da Tua mão, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa teu povo, abençoa a congregação Alto da Base. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo agora a bênção da cura divina na vida de quem precisa de cura divina. Eu profetizo agora na vida daquele irmão, daquela irmã que está passando por uma situação espiritual terrível, está quase parando, mas em nome de Jesus Cristo, este irmão, esta irmã receba força. Pode ser que nunca mais veio congregar, é congregado deste lugar, saiu entristecido, foi embora, quem sabe zangado, quem sabe está desviado, mas o Espírito Santo de Deus, neste momento, nós pedimos, orienta, Espírito Santo, toca no coração, Espírito Santo, convence, Espírito Santo, traz de volta, Espírito Santo. Aleluia. Oh Espírito Santo da verdade, muito obrigado por nos trazer hoje. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que entenderam que aqui é melhor, que aqui é mais importante, que receberam do Senhor uma bênção. Recompensa teu filho, recompensa tua filha, Senhor. Não deixa que nada aconteça de mal. Aquele plano de Satanás, aquele laço do inimigo que já estava preparado, nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora para todo espírito imundo, todo impedimento das trevas caia por terra em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado na vida deste crente, na vida desta crente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Pai, visita aquele filho, visita aquela filha, visita aqueles que estão a retiro, visita, traz de volta, Senhor, os filhos do reino que o inimigo tentou abraçar, tentou tirar fora da tua casa. Traz de volta em nome do Senhor dos exércitos. Nós oramos pelas famílias aqui representadas, que nenhum mal suceda, que nenhuma praga chegue à tenda de cada família representada neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Pai, nos guarda, nos livra de toda retaliação de Satanás, que possamos estar guardados pela tua soberana e potente mão. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.